ok, as metas estão feitas, eu defini meta de curto, médio e longo prazo. Mas que é e aí, importante como também. eu faço para executar essas metas, sendo que eu já tenho tantas coisas para fazer? Eu tenho que abrir mão dessas coisas que eu já tenho para fazer? Como eu organizo isso? Olha, eu vou contar pra vocês o segredo das empreendedoras, das mulheres que conseguem ter 2 horas a mais no dia a dia delas. Esse livro, o livro Essencialismo, ele foi um livro assim que mudou e tem virado a chave na minha mentalidade. Pra quê? Não é só, igual eu falei, não é só você se encher de atividades no seu dia a dia. Isso aí vai só te cansar, te frustrar. É você saber quais são realmente as oportunidades fantásticas que vêm. Porque quando a gente empreende, a gente acaba tendo muitas ideias e querendo executar todas essas ideias ao mesmo tempo. As empreendedoras, o segredo das empreendedoras de sucesso, que tem pelo menos 2 horas a mais no dia a dia delas, é que elas sabem dizer não para as oportunidades que são menos valiosas e sim para as oportunidades que são realmente fantásticas. Então elas focam, elas têm um planejamento de venda. Cada época ela tá focando numa coisa diferente, uma coisa diferente. Para quê? Mesmo ela trabalhando 2 horas a menos e usando essas horas, né, para estar com a família, com os amigos, para cuidar de si mesma, ela consegue faturar muito. Por quê? Porque ela pensa, ela avalia, ela é essencialista. E aí ela entendeu que empreender não é ser escrava do tempo e ficar trabalhando um monte de horas. E isso não significa ser produtiva. Tem muita mulher que é ocupada e não é produtiva. Então é importante a gente entender que quando a gente é essencialista, quando a gente foca naquilo que realmente é fantástico, a gente consegue empreender, fazer dinheiro, sem sacrificar a nossa família, sem sacrificar o casamento, conseguindo aí essas 2 horas a mais todos os dias para dedicar também para as outras áreas. Isso é realmente uma sacada importante, porque é, a maior parte das pessoas com quem eu já conversei a respeito de metas diz que o tempo é curto, que não cabe e não consegue executar os planos que tem para a vida. E aí, eu vou te contar, meu bem, o seguinte. Como que você consegue identificar aquilo que realmente é verdadeiramente incrível na sua vida? Isso é algo que eu trago no mapa, o Mapa 2023 Brilhante, que é um curso que eu fiz juntando tudo aquilo que a gente já estudou ao longo dos 6 anos. Nós temos 7 anos de casado, tá? Já vamos revelando coisas aqui da nossa vida pessoal. E há 7 anos atrás a gente precisou aprender a construir metas para que a gente realizasse os sonhos que a gente tem. Então a gente aprendeu a construir metas junto com a organização financeira. Andam juntos ali. E aí, no Mapa 2023 Brilhante, eu trago todo esse conhecimento que a gente adquiriu, não só teórico, mas prático, de construção de metas para organizar nossas finanças, conhecimentos da psicologia, do empreendedorismo, do coaching, para construir metas que são realmente realizáveis e a gente conquistar tudo aí que nós temos conquistado nesses 7 anos. Eu juntei tudo no mapa, num passo a passo, são 12 passos que você dá para conseguir construir as tuas metas, se autoconhecendo, entendendo quais são tuas forças, entendendo as limitações, entendendo realmente onde você quer chegar, porque quando você começa a parar, você identifica assim, cara, nem eu não sei onde eu quero chegar, e aí você tem clareza disso e quais passos precisa dar para chegar lá. Então, eu vou contar para vocês que estão nos ouvindo, vou contar para vocês como que você faz para saber aquilo que é verdadeiramente incrível na sua vida daquilo que é só razoável. Primeiro ponto, meu bem, é você explorar. Como assim explorar? É você pensar, o que realmente eu amo fazer? O que realmente é incrível, que eu gosto de fazer com muita frequência? Qual dessas atividades ou iniciativa oferece contribuição máxima para minha meta, para alcançar aquele objetivo? Então a gente precisa fazer essas perguntas. Depois que você tem as respostas, você entende o que realmente você ama, o que realmente contribui. Você vai olhar aqui duas coisas. Essa atividade contribui para eu alcançar minha meta?
E essa outra aqui, contribui de forma máxima? Esse produto contribui para eu alcançar a minha meta de faturamento? Esse produto aqui contribui? Então, a gente vai deixando aquilo que a gente vai identificando, vai explorando. Depois de explorar, é importante eliminar. Então, nós mulheres, né? Muitas mulheres, a gente tem às vezes o guarda-roupa cheio de roupa, tem roupa lá que você nem tá usando, e aí você tem dificuldade de eliminar. Por quê? Porque depois que a gente tem algo, a gente costuma supervalorizar aquilo. Então, para você driblar o seu cérebro, tem uma pergunta assim poderosíssima para você conseguir eliminar aquilo que tá só te prendendo, só te trazendo peso, só criando bagunça na tua vida. Que é o quê? Se eu não tivesse isso daqui, o quão disposta eu estaria a pagar para ter? Então, isso serve para as roupas. Se eu não tivesse essa roupa, o quão disposta eu estaria a pagar nessa roupa que tá aqui, jogada no meu guarda-roupa? Eu tenho certeza que você vai entender que não estaria disposta a pagar muito, porque você nem usa. E aí você vê que é algo que não é tão importante e que dá para eliminar. A mesma coisa são as tarefas do dia a dia. O quão disposta eu estaria a fazer isso se eu ainda não tivesse feito? Se ainda não fizesse parte do meu dia a dia? E aí você vai se livrando daquilo que não contribui para sua meta. E o terceiro é executar, que é realmente, você identificou, você eliminou, agora você precisa realmente executar, abrir mão das muitas coisas boas, por mais difícil que seja, para você ficar com as poucas coisas que são extraordinárias. E aprender a fazer menos, porém melhor, para você obter o máximo de retorno possível de cada precioso momento da vida. Até porque a vida da gente, ela é muito rápida, né? Se a gente for parar para pensar. Com certeza. E não compensa a gente gastar a nossa vida aqui com coisas que não são úteis. Às vezes a gente vai dizendo sim para favores de pessoas que nem valorizam muito a gente. A gente vai dizendo sim para negócios que nem contribuem tanto para o nosso crescimento. A gente vai dizendo sim pro chefe, pra família, pro marido, sem nem pensar. E aí quando a gente vê, a gente tá lá, né? Com aquele malabarismo, cansada. E aí depois a gente para e pensa assim, caramba. Sem o sentido, né, da vida. Sem o sentido. Tipo assim, o que eu fiz desses anos? O que eu construí? O que eu fiz do meu tempo? Inclusive, muitas pessoas entram em depressão por causa disso. Porque não tem realização. E falando em realização, até aqui nós falamos como definir a meta, em estratégia para conseguir o tempo para execução, o que não os fazer, erros os que erros podem acontecer. Sim. E o que dá para fazer para realmente tornar realidade?